Olá, sou o Vasconcelos da QCurso Networks. Eu terminei de concluir o sistema hospitalar, que foram aí uma sequência de 8 cursos, né? E ele ficou bem completo. Mesmo você que não é um programador experiente ou que está iniciando aí no mundo da programação, também poderá acompanhar esse sistema, né? Estudar comigo aí e conseguir desenvolver um sistema para gestão de clínicas e hospitais, com painel de recepção, painel da administração, painel da tesouraria, o painel dos médicos, o painel da farmácia, né? E muito mais. Então eu vou estar mostrando para vocês dentro desse vídeo como que é estruturado esse sistema, né? Todas as telas, como que ele funciona, e mesmo você que não tem interesse em estudar, em aprender a desenvolver esse sistema do zero, também poderá estar comprando, adquirindo esse sistema aí, né? Somente com os fontes, tá? O ideal mesmo, eu não crio sistemas para vender, eu crio cursos, porém nos cursos eu mando junto o sistema pronto, mando todos os fontes, todos os arquivos. Então se você tiver somente interesse no sistema, né, e não quiser também comprar o curso, eu disponibilizo aí somente a venda dos fontes, mas não dou nenhum suporte, tá? Só dou suporte nos cursos, nenhum tipo de implementação também é feito. Então o ideal é que você acompanhe o passo a passo do treinamento, acompanhe as aulas, tire esse tempo aí para se dedicar, para que você mesmo consiga adaptar e implementar tudo que você achar necessário dentro do sistema. Esse sistema, esses 8 cursos que eu vou mostrar aqui na sequência, eles vão te dar também uma base, tá, para poder desenvolver vários outros sistemas em outras áreas também. Vamos lá, eu vou mostrar primeiramente o seguinte: no primeiro curso, que é o curso de design de sistema, vocês aprendem a criar toda a tela, tá? Toda a parte estrutural aqui do seu sistema. Então nós fazemos a parte de login, né? A tela de login e a tela dos painéis. Uma coisa antes aqui de começar, você que quiser instalar o sistema aí, que estiver acompanhando a aula para aprender a mexer, existe um arquivo chamado config.php. Esse arquivo carrega todas as configurações, né, do nosso sistema, tá? Então, por exemplo, se for banco de dados local, você vai habilitar aqui os dados localhost. Como o meu banco de dados está hospedado, no último curso, que é o de fechamento, eu ensinei a fazer aqui a hospedagem, algumas configurações específicas, tá? Então, eu joguei ele em uma hospedagem Ambler que eu tenho, para mim poder fazer todos os testes já diretamente no servidor, que é o ideal. E aqui vão existir algumas outras opções que não adianta eu explicar para vocês agora, que vocês vão ver no decorrer da apresentação dessa aula, tá? Que são para paginação, caminho do site, que serve para relatórios. Então, onde você hospedar, você vai colocar o URL principal da hospedagem aqui, porque senão os relatórios não vão funcionar. O e-mail na qual você quer que seja enviado informações, tá, para o administrador. Então tem algumas questões que são passadas para cá. A cidade, porque nos relatórios nós puxamos para que aparecesse a cidade, então você coloca a cidade do hospital, né, ou do seu cliente, onde ele vai estar aí com esse hospital funcionando. Alerta para nível de estoque, tá, que coloquei aqui até 5 remédios lá na farmácia, ele daria alerta. Itens que eu quero que apareça em tela, então quando tiver, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui foi para paginação. Não é da paginação. Itens tela, lembrei. São os itens que eu quero que apareça nesse painel aqui, ó, das próximas consultas, tá? Então depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Eu coloquei até 6 itens. Essa tela ela vai ser atualizada de 15 em 15 segundos. E a tela de chamada, que é a chamada de senha, quando um médico fizer uma chamada em um determinado consultório, ela será atualizada de 3 em 3. Então as questões de configurações são bem simples e são essas. Vamos entender como que funciona então o nosso sistema. Se você quiser, no banco de dados aí na tabela de usuários vai ter os cadastros aqui feitos, tá, com o usuário e a senha aqui ao lado e os níveis. Então vamos acessar primeiro com o usuário de nível administrador. Eu tenho esse e-mail que é o padrão, que é o contato ADM, né? E tem um outro que eu tinha deixado também, que eu fiz os testes no decorrer das aulas, beleza? Eu vou pegar ele aqui, a senha dele é 123, e ao entrar ele me dá algumas totalizações aqui do sistema. Então receita do mês, né, já está arredondado aqui, gastos do mês, total de funcionários que estão cadastrados, quantos médicos estão, quantas consultas, né, foram finalizadas aí naquele mês, quantas consultas estão agendadas. Essa tela também ela vai ter cadastro de médicos, então aqui nós vamos ter tudo utilizando a Ajax, está sem atualização de página, então nós podemos fazer um cadastro dele. Alguns outros campos que você julgar necessário, você poderá cadastrar, por isso que eu falei que é muito importante você acompanhar as aulas, né? Porque com certeza o cliente na qual você
hospedar ou vender esse sistema, ele vai querer uma outra modificação, isso você pode ter certeza. Aqui nós temos as condições de buscas, tá? Então eu consigo fazer o filtro aqui também de forma dinâmica, tudo utilizando a Ajax. Aquela paginação que vocês viram aqui mostrando 5, 8 e 10 está configurada aqui, ó, né? Eu coloquei esses valores pequenos porque aqui nós estamos em modo de teste, mas vocês podem aumentar para as paginações conforme a sua necessidade. Então eu quero, vamos ver aqui um registro maior, funcionário, então ele está mostrando 5 apenas, aí vai dar paginação, eu vou então ter a paginação abaixo aqui funcionando, mas eu quero mostrar 8 registros por página, quero mostrar 10, ou eu quero mostrar mais, aí você altera lá nas opções, né, que nós vimos ali, que são as opções de configuração, beleza? Além disso, todas as opções aqui, né, todos os registros aceitam edição e exclusão. Essa é a nossa tela padrão, a tela que será aplicada para cadastro de demais funcionários, tá? Então eu não criei um menu para cada um, por exemplo, se tiver alguma venda lá dentro, né, de lanchonete, você pode cadastrar balconista, caixa, cadastrar enfermeiras aqui, farmacêutico, alguns outros cargos. Inclusive, esses cargos estão disponíveis para que sejam cadastrados também, tá? Então, eu não sei quantos cargos vão ter dentro de um hospital, você pode cadastrar tudo aqui. Especializações que podem ser consultas, podem ser... Aliás, especialização não, né? Especialização são os tipos aqui de especialidade dos médicos, tá? Ou qualquer outro tipo de especialização que você queira também cadastrar. Onde eu coloquei as opções de atendimentos aqui, ó, nós podemos cadastrar cirurgias, né, com determinados valores, exames de seus determinados valores, consultas de seus determinados valores, para depois, na hora de fazer uma marcação, o usuário, né, o funcionário lá da recepção, associar essas informações, tá? Então, o painel de administração, ele é basicamente para cadastro. Além disso, nós temos cadastro de recepcionistas, cadastro de tesoureiros, tá? Cadastros de foi tesoureiro, recepcionista, cargos, eu já mostrei todos que nós temos aqui. Os demais funcionários podem ser cadastrados direto aqui. Todos esses funcionários vão ser cadastrados também na tabela de funcionários e na tabela de usuários. Por padrão, quando eu cadastro, por exemplo, um tesoureiro, ele vai acessar o painel com a senha sendo o seu CPF, tá? Depois lá no painel ele vai ter a opção aqui para poder alterar a senha para uma senha qualquer que seja de desejo dele. Além disso, no painel da administração, nós temos o backup do banco. Clicando aqui, eu consigo fazer o backup do banco de dados de forma simples. E notificações, ele está me mostrando que ele tem 4 notificações, tá? Pode ser remédio com estoque baixo, contas que vencem hoje, consultas que estão em atraso, tudo ele notifica para mim no painel da administração. Dando sequência, vamos começar aqui então com o painel da recepção, beleza? Que você pode criar também um painel de triagem. Acabei entrando com farmacêutico, são tantos cadastros aqui que eu me confundi. Eu acho que é esse Gomes aqui. Isso, então ele é recepcionista. Eu não fiz um painel da triagem, mas se você julgar necessário, você pode criar também conforme o que foi explicado. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham, mandem para mim, tá? Se eu tiver bastante sugestões, eu vou estar criando um novo módulo aí, um módulo para complementar mais coisas aí, inserir mais coisas dentro do sistema. O painel da recepção, basicamente, ele faz o cadastro inicial dos pacientes, tá? Aqui tem observações, tem os dados que eu julguei necessário também colocar, que vocês podem estar acrescentando. Aqui nós temos, além das opções de edição e exclusão, eu coloquei para que possa ser impressa a ficha do paciente. Então, clicando ali, ele vai deixar que você imprima a ficha do paciente com os detalhes do paciente, ok? Né? Tem aí o paciente masculino, paciente feminino, ele pega pelo sexo e coloca as informações ali. Esses relatórios são criados passo a passo, então você pode personalizar melhor, né, a parte visual, a parte de design aí dele, a parte de estrutura. Por isso que é importante você saber ou acompanhar, saber, né, entender aí um pouco de CSS, HTML, Bootstrap, ou acompanhar o passo a passo das aulas para poder aprender e configurar conforme a sua necessidade. Aqui nós vamos ter uma opção para poder fazer a marcação. Quando eu clico, ele me manda direto para a página de marcações, ele me mostra a disponibilidade de cada um dos médicos que eu tenho cadastrados dentro daquela data, tá? Todos os horários aqui deles que estão já defasados. Eu coloquei de hora em hora, mas não sei como que o seu cliente ou você vai preferir configurar isso aí. Talvez seja de meia em meia hora, então você vai ter que mudar lá o for, né, que é o laço de repetição, que faz com que ele a cada de 1 em 1 hora, entre o intervalo de 8 às 19,
insira um botão, tá? É somente uma configuração, eu explico passo a passo disso no momento que eu desenvolvo esse painel. Então pode ser que não seja de 8 às 9, pode ser que seja de 8 às 18 ou de 7, não sei. Então aí você vai configurar e adaptar esse quadro de horário de acordo com o hospital na qual você estiver implementando, tá? O que está marcado aqui, obviamente, ele não vai deixar marcar nada em cima dele. O que está livre, nós já estamos vendo aqui verde, aí ele pode selecionar o tipo de atendimento, vai ser consulta, vai ser um exame que ele vai fazer, vai ser uma cirurgia, vai ser o quê? E aí ele vai estar marcando, né, para aquele horário, aquele tipo de atendimento, beleza? Aqui tem as datas, nós podemos alterar também as datas, né, para que ele possa pesquisar, porque às vezes é um agendamento que não é para a data de hoje, um agendamento para uma data posterior, tá? Aqui mudar o médico também, vamos fazer um outro aqui com o Vasconcelos e a médica Paula Campos. Eu vou fazer aqui um de 10 horas. Eu sei que já passou esse horário, tá? É só para ele dar uma outra notificação. Ele vai dar uma notificação lá que tem 2 em atrasos agora, porque já passou, né? Estava agendado algo que não foi finalizado. Aqui tem a gestão de consulta, só mesmo para a gente poder fazer alguma edição no horário, algo do tipo. E aqui uma exclusão, tá? Para que você possa, então, editar alguma informação dentro dessas consultas, e a tela de marcações eu já mostrei. Então o painel da recepção ele ficou bem simples. Eu não mostrei o que ele exibe ali, vamos ver o que ele exibe, né, de início. São consultas que estão pendentes, quantas consultas estão agendadas para hoje e quantas consultas estão aguardando, tá? E as próximas consultas ele vai mostrar aqui também, de forma fácil, a recepção sabe o que tem ali. Marcou as consultas, vamos passar para a tesouraria. O painel da tesouraria, cada consulta que é agendada, ele entra aqui em contas a receber, tá? Somente falando aqui sobre a tela inicial dele, ele totaliza entradas, totaliza saídas e dá o saldo total. Essa totalização é por dia. Se você quiser filtrar de outra forma, tranquilo. As contas a receber, né, estão aqui, que são vindas a partir das consultas que foram marcadas, tá? Também posso trabalhar com paginação para essas contas aqui. Aqui nós vamos dar baixa nessa consulta do ortopedista, ó, vou clicar aqui para que eu possa dar baixa. Quando eu dou baixa, ele verifica aqui, me pergunta se é cartão, se é convênio, qual é o convênio eu vou descrever aqui, se foi dinheiro, como que foi pago isso. Então a gente pode ter aqui, né, essas informações já pré-definidas, beleza? O tesoureiro que está logado é responsável por dar baixa, então ele é lançado aqui por uma questão de segurança, então foi ele quem recebeu aquele valor, ele é responsável por aquele valor que entrou, então tudo isso é verificado. Temos aqui as contas a pagar. No momento que essa consulta aqui está paga, ela é dado baixa, tá? Então ela aparece já no painel médico e começa também a aparecer, se for naquele dia, dentro da tela aqui, ó. Então provavelmente eu acho que foi um desses exames, eu não sei qual que foi ali exatamente, mas eu sei que ela vai ser apresentada aqui, né, e vai então estar mostrando dentro desse painel. Isso aqui, ó, tem 2 consultas em consultando para o mesmo consultório, mas é porque eu fui clicando lá por questão de teste, tá? Então isso aqui obviamente na prática não vai existir 2, aqui até o mesmo paciente, mas não existiriam 2 pacientes sendo listados ali consultando ao mesmo tempo. Isso aqui é só porque são questões de teste para a gente poder testar mesmo, então eu fui marcando os status e não me preocupei muito quanto a isso. Aqui então dado baixa, essa consulta fica liberada e já aparecerá tanto para o médico quanto no painel. Contas a pagar é mais para poder definir aqui, né, quais foram as contas pagas aí no hospital, o que o tesoureiro pagou, data de lançamento. Então, na hora que ele faz um cadastro aqui, nós temos a opção de colocar aqui, por exemplo, ó, água. Vamos supor que foi R$ 960 de água e a data do vencimento dessa conta é para o dia 27, né? Vamos supor que fosse isso. Aqui eu posso cadastrar uma imagem, teve alguns alunos que me pediram para me mostrar como que se cadastrava imagem utilizando o PDO, tá? Na verdade não tem muita diferença aí do que o PHP convencional, praticamente nenhuma diferença. Aqui ele vai fazer então esse cadastro, não aparece porque ela é do dia 27, ó. Aí se eu vier aqui no dia 27 eu já vejo ela com a foto que foi cadastrada ali, posso dar baixa nesse pagamento. Pronto, dei baixa no pagamento, a baixa foi dada no dia 26, esse valor automaticamente entra aqui em movimentações, né? Eu posso gerar também um relatório das movimentações, tá? Esse relatório das movimentações ele é gerado, pode ser por entradas e saídas, só por entradas, né, dentro de um determinado período, ó. Aí eu cliquei aqui, ele vai me dar aquele relatório exatamente como ele está mostrando ali, beleza? Deu 9.200, se você conferir aqui, ó, são 9.200 as entradas. Então tem como nós filtrarmos aqui de diversas formas
tudo que é opção e configuração de consulta é passado aqui dentro desse treinamento. Aqui foi pagamento para você também ter uma configuração, né, aqui, melhor um controle melhor do que foi pago, tá? Então, se ele seleciona o tipo de cargo, vamos selecionar enfermeira, ele busca as enfermeiras aqui, ó, médico, ele vai buscar os médicos, tudo utilizando aqui o Ajax, tá? Tudo ao inserir aqui então o médico, estava demorando um pouquinho a carregar, acho que é a internet, que cada vez que eu seleciono, ele mostra aguarde até que carregue, tá? Se demorar um pouquinho, se pesar, ele vai ficar mostrando a mensagem de aguardando. Ele vai deixar que você selecione, então, insira o valor, né? Vamos supor que eu fiz para ele um pagamento hoje de R$600. Então, nessa data, vai ficar mostrando aquele valor ali a ser pago. Então, ele consegue filtrar pelo nome aqui do funcionário que foi pago, ele totaliza, então, se esse funcionário foi pago aí, foi pago para ele determinado valor, ele já vai estar totalizando ali. Você consegue aqui também fazer busca por data, né? Entre intervalos de datas, e por aí vai. Então, eu também inseri todas as informações de consultas, né, de datas aqui para que nós possamos trabalhar. Tá, tendo feito isso, o painel da tesouraria eu julguei como necessário esses cadastros, essas configurações, pode ser que vocês tenham em mente aí alguma outra que seja necessária. Vamos para o painel do médico. Então, vou entrar aqui com a Paula, que é uma das médicas, tá? Mostra as consultas, isso aqui é somente dela, então filtro por médico. Então, as consultas pendentes dela são uma, ela tem 3 consultas hoje, tem 2 aguardando, beleza? As que estão aguardando, ó, mostra aqui que são 10 e 11 horas da manhã, então já até passaram, né, do horário. Se ela clicar em consulta, ela vai ter aqui quais são os pacientes, aqui ela pode ver e lançar observações para esse paciente, tá? Então, se ela analisa ali qual é o quadro dele, pode inserir depois uma nova observação. Aqui tem a hora, tá? Ela pode aqui definir, né, o status da consulta como consultando. No momento que ela clica aqui, ó, e dá início à consulta, aqui ele mostra então, que, ó, ele dá um áudio, não sei se vai dar para vocês escutarem aí, tá? Então ele dá um áudio de chamada, eu vou fazer aqui novamente. Vou clicar de novo, vamos porque ele não chegou, ó. Ele vai chamar de novo. Vai mostrar lá no painel e vai mostrar qual o consultório dela, tá? Esse consultório tá aqui, você consegue também ajustar. Por quê? Porque pode ser que o médico atenda em consultórios diferentes a cada dia. Ou se isso não acontecer com uma frequência, pode ser que uma vez ou outra isso aconteça. Então eu preferi deixar ele atribuir e associar essa informação aqui, tá? Ao chamar, então, ele vai mostrar ali e isso vai ficar atualizando. Se vier outro médico em outro painel e fizer uma chamada também, ó, ele vai alterar e vai mostrar, ó, Helena Silva, né, que é a paciente, consultório 101. E vai ficar nela até que outro faça a chamada, beleza? Aqui nós temos, então, as sequências, ó, muitos estão com status consultando, né? Daqui a pouco eu vou mudar esses status ali para concluído. Se eu quiser concluir, eu clico aqui, ó, o status fica como finalizado, ele mostra finalizado e ele automaticamente sai daqui, porque já foi finalizado. Esse painel é para mostrar as próximas consultas, beleza? Vou finalizar essa outra aqui também da Helena, ó. Beleza? Na hora que ele atualizar, ela sai daqui também. Então, ele vai mostrar aí como finalizado. O normal é que aqui a maioria fique como aguardando, né? E só que está em consulta mesmo, que ainda não finalizou, vai ficar azul. Pode ter mais alguns outros azuis, porque são de consultórios, né? São de médicos diferenciados, beleza? Além dessas informações, nós podemos aqui lançar o atestado. Então, finalizei ali, eu vou dar 3 dias de atestado. Cliquei em gerar, pronto. Ele já tira a informação que já foi lançado aquele atestado. Esse atestado, por sua vez, ele aparece aqui em atestados, que pode ser filtrado também por dia, né? Eu acho que não vai ter porque eu limpei o banco. Ah, tem do dia 25 também, beleza? Então aqui tem esse atestado e ao clicar aqui, ele verifica, né, a ficha desse atestado. Eu coloquei um cabeçalho. Eu não me preocupei muito com a estilização, tá? Isso aí em aula fica muito maçante se eu for parar e ficar estilizando. No primeiro curso eu já ensino sobre design, já é suficiente para vocês aprenderem e a partir daí tudo que tiver que configurar, por exemplo aqui, ó, menus, perceba que eu não altero o ícone, né? Lá do fonte Away Some, eu ensino a colocar o primeiro, o segundo, tá ótimo. O restante vocês vão estar adaptando e vão estar inserindo aí a mesma coisa aqui. Então, não gostei dessa estrutura de ficha. Faça a estrutura que você achar melhor, tamanho de fonte, tipo de letra, imagens, tudo isso é possível, tá? O que acontece aqui é que ele pega as informações que foram colocadas. Então, ele vem aqui, ó, o nome de quem foi gerado, o CPF dele, né, a data do atestado, qual hora ele consultou, quantos dias ele fica impossibilitado aí, né, de repouso, que seriam os dias do atestado, beleza? Vem aqui o CRM do médico, né, as informações de local, data, e aqui, obviamente, ele vai assinar e carimbar para que esse atestado
passe a ser um atestado válido. Se eu gero para um outro, ó, vamos gerar um atestado para essa Helena Silva, vamos gerar de 10 dias. Na hora que eu cliquei em gerar, pronto, vou lá em atestado, ele já aparece aqui de acordo com a data, ó, eu consigo depois tirar a segunda via também se necessário. Pronto, os dados que são aqui agora são da Helena, né, com 10 dias de repouso, ó, e todas as informações passam a funcionar. Além do relatório de atestado, eu trabalhei com o relatório da Receita. Tá? Então, se eu tiver que passar uma receita para ela, já vem aqui com os itens. Né? Nós podemos, então, definir esses itens. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, remédio 1, dose. Eu não entendo de gestão de hospital, conforme vocês já podem perceber aí. Tá? Então, eu fiz de acordo com o que foi o pedido para mim. Isso aí você vai adaptar depois. Ó. Remédio 2. Eu sei que para a receita é interessante que ele tenha uma lista, porque eu posso ter vários remédios, vários itens. Então, eu resolvi fazer essa lista, porque quando ele lançar aqui dentro dessa lista e for avaliar aqui ó, nas receitas, né, ele tem já aquela receita e na hora de abrir esse atestado, de alguma forma eu tenho que buscar isso. Ó. Então, aqui eu coloquei a lista, né, repetindo os valores lá. O primeiro foi esse remédio, o segundo foi esse. Aqui eu tenho algumas logos, algumas informações acima do paciente, ó, que não estão configuradas com estilização, conforme vocês podem ver, a idade dele, ele puxa. Aqui embaixo, campos para que ele assine, carimbe, né, e o que você achar que der. Esse relatório ele é até um pouco diferente, porque eu coloquei um background no fundo e fui lançando dados em cima. Tá? É uma forma também que você pode trabalhar dentro dos seus relatórios. Aqui nós vamos ter, além disso, a prescrição, que é muito parecida. A prescrição ele vai ter os itens também, é a mesma tela. Então, a prescrição é mais para a farmácia consultar isso. Eu já vou ir para o painel da farmácia. Vamos criar aqui, ó, remédio 1, remédio 2. Então, vamos supor que o médico fez algumas prescrições ali e a enfermeira vai lá no ambulatório retirar aqueles remédios, né? Solicitar aqueles remédios. Então, ele precisa de ter essa prescrição do médico. Tá? Qual médico autorizou aquilo? Essas informações vão estar dentro das prescrições. Aqui também nós vamos ter o relatório da prescrição com os itens sendo definidos. É mais algo para consulta mesmo. Vamos sair do painel médico, vamos para o painel do farmacêutico. Eu acho que é esse aqui. Está tudo lá cadastrado aqui na tabela. É isso mesmo. Ele mostra quantos produtos estão de estoque baixo. Aqui ele dá um alerta. Tá? Se você clicar, ele vai para o estoque baixo e mostra quais são. Esse alerta fica aqui embaixo. Toda vez que tem estoque baixo, aparece essa janelinha ali. Entradas de remédios. Hoje, saídas de remédios 0. E aqui remédios que estão com níveis baixos. Os mais baixos ele vai mostrar aqui. Cadastro de remédios. Aqui então eu posso cadastrar e inserir novos remédios. Tá? Entrada de remédios, então depois que eu cadastrei um remédio, eu posso selecionar um remédio e falar aqui que eu comprei 12 unidades no valor de R$2 cada, que eu comprei não, que eu estou solicitando, tá? Do fornecedor X, ó, beleza. Ali nós temos o cadastro também dos fornecedores, ó, eu fiz para fazer uma gestão melhor, né? Aqui nós temos a saída dos remédios, tá? Depois isso aqui vai para o painel também da movimentação. Ele comunica com o painel da movimentação. Então, se tiver saída, como que foi essa saída? Foi quantas aspirinas? Né? Vamos colocar aqui 6. Qual funcionário pegou? Eu coloquei esse funcionário para que buscasse das enfermeiras, mas eu não sei como vai ser no hospital. Você vai ter um funcionário específico para isso, então você vai alterar qual é o nível, o cargo desse funcionário que retira esses remédios. Né? Aí, se for mais de um, então no Select lá, você vai filtrar tanto por enfermeiro quanto por médico, ou sei lá qual outro que vai retirar. Então eles vão aparecer aqui para que você consiga definir. É mais para ter um controle. Eu sei que aquela data X, a funcionária X retirou X quantidades de remédio, beleza? E o farmacêutico que deu também é anotado lá. Então saiu com qual farmacêutico? Gabriel Silva? Está lá na tabela, isso está lá no banco de dados, né, descrito qual farmacêutico fez aquela saída, beleza? Aqui nós vamos ter as prescrições para ele poder consultar. Ó. Então, se foi lá retirar remédio, ele pode vir aqui. Ó. Tem prescrição para esse remédio? Tem. Ah, não, então eu vou liberar esse remédio porque o médico X me lançou uma prescrição desse remédio. Né? E aqui, relatório de remédios, que eu fiz mais para ensinar relatórios mesmo. Com base nesse relatório, você cria outros tipos de relatórios. Tá? Temos lá de movimentações. Poderia fazer vários e vários outros relatórios aí, com filtros, com datas, com tudo que você julgar necessário. Então, os painéis são esses, né? Acho que eu mostrei todos os painéis aqui para vocês. Basicamente, nós temos aqui um usuário para a tela, mas é só para ele entrar naquela tela, mas se você jogar direto tela.png,
PHP ou tela chamada.php, ele vai entrar também, porque vai ser um monitor que vai ficar renderizando essas informações, né? E os principais painéis são esses mesmo. Ó, a gestão que nós estruturamos aqui, né, são essas que vocês puderam ver. Pode ser que tenha uma outra coisa que eu não tenha mostrado, mas os principais recursos dos painéis são esses aqui. Mais detalhes vocês vão ter também no vídeo de descrição de cada um dos módulos. Cada módulo, cada curso, né, cada um dos 8, eu descrevo ali o que é visto, né, dentro daquela estrutura. Talvez você interessou em apenas um desses recursos, então não tem necessidade de comprar todos os módulos do sistema. Vai comprar somente aquele que vai aí estar te atendendo, beleza? Então foram todos esses painéis, né? Foi o painel do administrador, do médico, do farmacêutico, da recepcionista e do tesoureiro. É claro que se você quiser também, conforme foi feito aqui, pode criar um painel para o paciente, acessar e verificar as suas consultas, se você julgar necessário, dependendo do fluxo, do tamanho do hospital, né, pode ser interessante. Então, o mesmo filtro que é feito aqui no painel do médico, onde ela verifica as consultas, vai ser feito para ele, né, vai filtrar pelo CPF do paciente que acessou. Então, é bem tranquilo, acompanhando passo a passo aí, você vai conseguir desenvolver, né, e estruturar o seu sistema. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, sugestão, pode estar mandando para mim, como eu falei. Se eu julgar necessário aí, se tiver bastante pedido, eu faço novos módulos também, implementando mais coisas, né, para o sistema ficar ainda mais completo.